Então, continuando a lei do SUS, vamos ver dos serviços privados de assistência à saúde, do funcionamento. Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde quanto às condições para seu funcionamento. É permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle de empresas ou de capital estrangeiro, na assistência à saúde nos seguintes casos: doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos. Pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar. Hospital geral, inclusive filantrópico, hospital especializado, policlínica, clínica geral e clínica especializada e ações e pesquisas de planejamento familiar. Serviços de saúde mantidos sem finalidade lucrativa por empresas para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a Seguridade Social e demais casos previstos em legislação específica. Da participação complementar. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas a respeito as normas de direito público. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde. Os critérios de valores para remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela Direção Nacional do Sistema Único de Saúde, aprovados no Conselho Nacional de Saúde. Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da remuneração aludida neste artigo, a Direção Nacional do Sistema Único de Saúde deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade de execução dos serviços contratados. Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer o cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde. Os valores que se refere o caput desse artigo para o conjunto das remunerações dos serviços de saúde serão definidos no mês de dezembro de cada ano, por meio de ato do Ministério da Saúde, devendo-se buscar a garantia da qualidade do atendimento, o equilíbrio econômico-financeiro na prestação dos serviços e a preservação do valor real destinado à remuneração de serviços, observada a disponibilidade orçamentária e financeira. Da telesaúde. A telesaúde abrange a prestação remota de serviços relacionados a todas as profissões da área da saúde regulamentadas pelos órgãos competentes do Poder Executivo Federal e obedecerá aos seguintes princípios: autonomia do profissional de saúde, consentimento livre e informado do paciente,
direito de recusa ao atendimento na modalidade telesaúde, com a garantia do atendimento presencial sempre que solicitado. Dignidade e valorização do profissional de saúde. Assistência segura e com qualidade ao paciente. Confidencialidade dos dados. Promoção da universalização do acesso dos brasileiros às ações e aos serviços de saúde. Estrita observância das atribuições legais de cada profissão. Responsabilidade digital. Para fins desta lei, considera-se telesaúde a modalidade de prestação de serviços de saúde à distância, por meio da utilização das tecnologias da informação e da comunicação, que envolve, entre outros, a transmissão segura de dados e informações de saúde, por meio de textos, de sons, de imagens ou outras formas adequadas. Os atos do profissional de saúde, quando praticados na modalidade telesaúde, terão validade em todo o território nacional. Ao profissional de saúde serão assegurados a liberdade e a completa independência de decidir sobre a utilização ou não da telesaúde, inclusive com relação à primeira consulta, atendimento ou procedimento, e poderá indicar a utilização de atendimento presencial ou optar por ele, sempre que entender necessário. Compete aos Conselhos Federais de Fiscalização do Exercício Profissional a normatização ética relativa à prestação dos serviços previstos nesse título, aplicando-se os padrões normativos adotados para as modalidades de atendimento presencial, no que não colidirem com os preceitos dessa lei. Na prestação de serviços por telesaúde, serão observadas as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde, quanto às condições para seu funcionamento, observada a competência dos demais órgãos reguladores. O ato normativo que pretenda restringir a prestação de serviço de telesaúde deverá demonstrar a imprescindibilidade da medida para que sejam evitados danos à saúde dos pacientes. A prática da telesaúde deve seguir as seguintes determinações: ser realizada por consentimento livre e esclarecido do paciente ou de seu representante legal e sob responsabilidade do profissional de saúde. Prestar obediência aos ditames das leis 12.965, Marco Civil da Internet, 12.842, Lei do Ato Médico, 13.709, Lei Geral de Proteção de Dados, de Código de Defesa do Consumidor e, nas hipóteses cabíveis, a Lei do Prontuário Eletrônico. É dispensada a inscrição secundária ou complementar do profissional de saúde que exercer a profissão em outra jurisdição exclusivamente por meio da modalidade telesaúde. Os recursos humanos. A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada articuladamente pelas diferentes esferas do governo, em cumprimento dos seguintes objetivos: organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoas. Valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde. Parágrafo único. Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde constituem campo de prática para o ensino e pesquisa, mediante normas específicas elaboradas conjuntamente com o sistema educacional. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento no âmbito do Sistema Único de Saúde só poderão ser exercidos em regime de tempo integral. Os servidores que legalmente acumulam 2 cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde. O disposto no parágrafo anterior aplica-se também aos servidores em regime de tempo integral, com exceção dos ocupantes de cargo ou função de chefia, direção ou assessoramento. As especializações da forma de treinamentos em serviços sob supervisão serão regulamentadas por comissão nacional,
instituída de acordo com o artigo 12 desta lei, garantida a participação das entidades profissionais correspondentes. Do financiamento, dos recursos. O orçamento da Seguridade Social destinará ao Sistema Único de Saúde, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previsto em proposta elaborada pela sua direção nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. São considerados, de outras fontes, os recursos provenientes de serviços que possam ser prestados sem prejuízos da assistência à saúde, ajuda, contribuições, doações e donativos, alienações patrimoniais e rendimentos de capital, taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde. Rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais. Ao Sistema Único de Saúde caberá metade da receita de que trata o inciso 1º desse artigo, apurada mensalmente, a qual será destinada à recuperação de viciados. As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de Saúde serão creditadas diretamente em contas especiais, movimentadas pela sua direção na esfera de poder onde forem arrecadadas. As ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente pelo Sistema Único de Saúde serão financiadas por recursos tarifários específicos e outros da União, Estados, Distrito Federal, municípios e, em particular, do Sistema Financeiro da Habitação. As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão cofinanciadas pelo Sistema Único de Saúde, pelas universidades e pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições de fomento e financiamento ou de origem externa e receita própria das instituições executoras. Da gestão financeira. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde serão depositados em conta especial em cada esfera de sua atuação e movimentados sob fiscalização dos respectivos conselhos de saúde. Na esfera federal, os recursos financeiros originários do Orçamento de Seguridade Social, de outros orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde. O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a estados e municípios, constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em lei. As autoridades responsáveis pela distribuição da receita efetivamente arrecadada transferirão automaticamente ao Fundo Nacional de Saúde, FNS, observado o critério do parágrafo único deste artigo, os recursos financeiros correspondentes às dotações consignadas no orçamento da Seguridade Social, a projetos e atividades a serem executados no âmbito do Sistema Único de Saúde. Parágrafo único. Na distribuição dos recursos financeiros da Seguridade Social, será observada a mesma proporção da despesa prevista de cada área, no orçamento da Seguridade Social. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a estados, Distrito Federal e municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos. Perfil demográfico da região. Perfil epidemiológico da população a ser coberta. Características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área.
Desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior. Níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais. Previsão do plano quinquenal de investimentos da rede. Ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas do governo. Nos casos de estados e municípios sujeitos a notório processo de imigração, os critérios demográficos mencionados nesta lei serão ponderados por outros indicadores de crescimento populacional, em especial o número de eleitores registrados. O disposto no parágrafo anterior não prejudica a atuação dos órgãos de controle interno e externo, e nem a aplicação de penalidades previstas em lei, em caso de irregularidades verificadas na gestão dos recursos transferidos. Do planejamento do orçamento. O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde será ascendente, do nível local até federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da União. Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde, e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária. É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública na área de saúde. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa. Não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviço de saúde com finalidade lucrativa. Das disposições finais e transitórias. A cessão de uso dos imóveis de propriedade do INAMPS para órgãos integrantes do Sistema Único de Saúde será feita de modo a preservá-los como patrimônio da Seguridade Social. Os imóveis de que trata o parágrafo anterior serão inventariados com todos os seus acessórios, equipamentos e outros bens móveis e ficarão disponíveis para utilização pelo órgão de direção municipal do Sistema Único de Saúde ou, eventualmente, pelo estadual em cuja circunscrição administrativa se encontrem, mediante simples termo de recebimento. O acesso aos serviços de informática e base de dados, mantidos pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, será assegurado às secretarias estaduais e municipais de saúde, ou órgãos congêneres, como suporte ao processo de gestão, de forma a permitir a gerência informatizada das contas e a disseminação de estatísticas sanitárias e epidemiológicas médico-hospitalares. As ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional do Câncer, supervisionadas pela Direção Nacional do Sistema Único de Saúde, permanecerão como referencial de prestação de serviços, formação de recursos humanos e para transferência de tecnologia. A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos contratados, ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos com as entidades privadas. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde, mediante convênio, preservada sua autonomia administrativa, em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos pelas instituições a que estejam vinculados. Os serviços de saúde de sistemas estaduais e municipais de previdência social deverão integrar-se à direção correspondente do Sistema Único de Saúde, conforme seu âmbito de atuação, bem como quaisquer outros órgãos e serviços de saúde.
Em tempo de paz e havendo interesse recíproco, os serviços de saúde das Forças Armadas poderão integrar-se ao Sistema Único de Saúde, conforme se dispuser em convênio que para esse fim for firmado. O Sistema Único de Saúde estabelecerá mecanismo de incentivo à participação do setor privado no investimento em ciência e tecnologia e estimulará a transferência de tecnologia das universidades e institutos de pesquisa aos serviços de saúde nos estados, Distrito Federal e municípios, e às empresas nacionais. O Ministério da Saúde, em articulação com os níveis estaduais e municipais do Sistema Único de Saúde, organizará no prazo de 2 anos um Sistema Nacional de Informações em Saúde, integrado em todo o território nacional, abrangendo questões epidemiológicas e de prestação de serviços. O SUS contará com um sistema de dados públicos mantido pelo Ministério da Saúde, que conterá informações sobre o tempo médio de espera para a realização de consultas, de procedimentos, de exames e de demais ações e serviços de atenção especializada à saúde. Compete ao Ministério da Saúde regulamentar o sistema de que trata o caput desse artigo, especialmente quanto à interoperabilidade para recebimento dos dados dos entes federativos, permitida a gestão compartilhada pela União e pelos entes subnacionais, garantindo o atendimento aos princípios e aos parâmetros estabelecidos na Lei 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados das Pessoas, quando aplicáveis. As secretarias estaduais, distrital e municipais de saúde deverão garantir o registro das informações da regulação assistencial em seu âmbito de gestão e enviar, obrigatoriamente, os dados ao Ministério da Saúde. Os pedidos de novas habilitações, credenciamentos e majoração de valores relacionados à prestação de serviços estabelecidos pelas políticas e pelos programas de atenção especializada à saúde somente serão analisados e concedidos na forma prevista no regulamento que se trata, o inciso 1º, para que os entes federativos que cumprem o disposto do inciso 2º desse artigo. Os convênios entre a União, os estados e os municípios, celebrados para a implantação dos sistemas unificados e descentralizados de saúde, ficarão rescindidos à proporção que seu objeto for sendo absorvido pelo Sistema Único de Saúde. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas, no Código Penal, 315, a utilização de recursos financeiros do Sistema Único de Saúde em finalidades diversas das previstas nessa lei. Na qualidade de ações de serviços de saúde, as atividades de apoio e assistência de saúde são aquelas desenvolvidas pelos laboratórios de genética humana, produção e fornecimento de medicamentos e produtos para a saúde, laboratórios de análises clínicas, anatomia patológica e de diagnóstico por imagem, e são livres da participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.